Muito bem, continuando aqui o nosso projeto, nós fizemos o último exercício aqui com o calcula rendimento e o recupera dados para impressão, implementação desses dois métodos na classe conta. Os meus ficaram assim, e daqui a pouco eu comento um pouquinho mais sobre o uso desses métodos. Muito bem, mas agora, voltando aqui, né, a implementação da classe conta, nós temos um problema nessa classe. Qual que é o problema? Quem garante para o programador, né, que ele sempre vai utilizar os métodos saca, deposita, transfere, para manipular o saldo da conta, né? Eu vou fazer uma implementação rapidinha aqui para vocês verem. Eu vou fazer aqui mesmo. Então, eu vim aqui, ó, criei uma conta 1, nova conta, né? E coloquei um saldo de 1000 aqui. Olha, eu já atribuí de cara o saldo de 1000. Eu não usei o método deposita, né? Então, eu vim aqui, ó, e fiz um imprime aqui. Imprime da minha conta. Acessei o saldo da minha conta diretamente. Olha que coisa estranha, né? Então, nós temos esse problema que é, se eu pudesse vir aqui, ó, falar assim, ah, não quero, 1000 é pouco, né? Eu vou colocar aqui um saldo aí de sonho para nós, né? Olha só. E ele consegue acessar automaticamente, assim, ó, diretamente, né? Não passa por método nenhum. E nós temos todos os nossos métodos que manipulam o saldo da conta lá já implementados, mas não tem nada garantindo isso, né? Então, o que nós podemos fazer para proteger os nossos dados, né? Veja que aqui na implementação da nossa conta não tem nada, você já fala aqui, ó, public class, a nossa classe é pública, né? Isso quer dizer que tudo que está aqui dentro dela, a não ser que você diga ao contrário, é público, né? Então, eu já vou começar a proteger as minhas informações aqui, as informações da minha conta. E aí, eu vou usar um modificador de acesso, que lá no C++ era um pouco diferente que a gente usava, né? A gente vinha aqui, ó, private, 2 pontos, e aí toda a galera aqui, né? Todo mundo que era privado, fazia parte desse escopo aqui do private, né? Aqui é um pouquinho diferente. A gente precisa declarar, cada membro nosso é privado. Todos os membros que você precisa que sejam protegidos, né, bem protegidos, sejam privados, somente essa classe, somente esse arquivo aqui dá conta de quem são esses membros, você coloca privado, certo? Bom, então número é privado, titular é privado, saldo é privado e limite é privado. O que é público? É a interface da nossa classe, tá? A interface da nossa classe é todos os métodos aqui que são públicos, né, eles são chamados de interface de classe também, ó. Então, a gente vai, na verdade, enxergar essa classe só por aqueles membros, né, sejam eles atributos ou métodos que são públicos. Eu vou tirar aqui o privado de todos eles de novo, só para mostrar como que aqui no Eclipse a gente visualiza uma conta, tá? Vamos supor que está tudo público lá. Então, vou vir aqui, ó, e vou tentar fazer alguma coisa com essa conta aqui, por exemplo. Vou imprimir aqui, na hora que a gente começa a imprimir alguma coisa da conta, na hora que eu coloco um ponto aqui, olha, o Eclipse me ajuda e me mostra tudo que eu consigo enxergar nessa conta, nessa classe desse objeto aqui, que é conta 1, é do tipo conta, então tudo que eu consigo acessar da classe conta está aqui, ó. Então, veja que está tudo visível. Limite, número, saldo, titular, os métodos, ó, calcula rendimento, recupera dados, saca, transfere,
deposita aqui embaixo, imprime, né? Tá tudo, todos os membros públicos, a gente visualiza aqui nessa caixa aqui, nesse menu de contexto aqui. Muito bem, agora eu vou voltar lá e vou colocar esses membros privados novamente. Então, estava tudo visível, né? Vou salvar aqui. E vou agora... Aqui vai dar uns erros aqui, né? Já vou já mostrar. Então, olha só. Na hora que eu coloco um ponto aqui para tentar acessar alguma coisa daquele objeto conta 1, veja o que ele mostrou para mim agora naquele menuzinho, olha. Ele tirou todos aqueles membros que eu coloquei como privado, ou seja, eu não consigo visualizar. Eu nem sei se tem aquela coisa ali dentro. Aquilo lá está encapsulado, está escondido dentro da classe, ok? A partir do momento que a gente fez isso, a gente começou a criar uma proteção, uma cápsula para a nossa classe conta, né? E aí aqui no nosso programa principal, a gente vai ter alguns problemas, eu vou comentar esses problemas aqui, ó, para não dar problema aqui no meu código mais. Então, tudo que eu tento acessar diretamente, olha, aqui eu estava tentando acessar diretamente o meu saldo, atribuindo 1000 a ele aqui, ó, já não consigo fazer mais, porque este objeto conta 1 aqui, ó, a gente tem acesso só à interface da classe dele, né? E agora nós temos esses membros aqui que não fazem parte mais da interface da classe, eles são membros privados, né? Tá encapsulado aqui dentro. Bom, então o que nós começamos a ver nessa parte aqui é a ideia de encapsular, ou seja, esconder os membros de uma classe, né? Além de esconder como funcionam as rotinas, né? Os nossos métodos. Porque, veja, quando a gente implementa um método, o que fica visível para nós aqui? Olha, eu vou fazer aquele negocinho do ponto aqui de novo para vocês verem. O que fica visível do método para nós? Olha, só a assinatura do método. Veja, esse calcula rendimento é um método, né? Porque tem esses parênteses aqui. Ele retorna um double e é da classe conta. Agora eu vou pegar aqui, por exemplo, o saca. Olha, o saca é um método que recebe um double como parâmetro de entrada. Ele retorna um booleano e é da classe conta, tá? Então, o que é visível para nós é a assinatura do método, o que a gente chama de protótipo, né? Que eu sempre falava para vocês, é o protótipo da função. Aquilo ali é que é visível para nós. E isso é o mais importante para nós. Como que a classe vai nos permitir sacar, isso é problema dela, né? Da forma como a gente implementou aqui, olha. A gente até fez uma coisa legalzinha, a gente verificou o saldo antes, né? A gente poderia simplesmente vir aqui e falar assim, ó, saldo, recebe saldo menos o valor do saque, né? Mas a gente fez uma implementação mais bonitinha, né? Menos porca aqui no nosso método saca, né? E resolvemos um problema. Mas assim, o que fica visível para nós aqui no nosso método, no uso da nossa classe, é só a interface, né? O protótipo dos nossos métodos. Ou o que fica visível para nós são somente aqueles membros públicos, certo? Essa ideia de encapsular, ela é fundamental para que o nosso sistema seja suscetível a mudanças. Nós não precisamos mudar uma regra de negócio em vários lugares agora, mas sim em apenas um lugar, já que essa regra está encapsulada, por exemplo, o nosso método saca. Né? Se eu precisar mudar alguma regra aqui, por exemplo, eu quero incluir aqui que a pessoa pode sacar se a soma do saldo mais o limite for menor do que o valor, ele não pode sacar, mas se for maior ou igual, pode. Então, é uma regra diferente que eu estou mudando. Estou mudando a assinatura do método? Não, eu estou mudando só a forma como esse método trabalha internamente. E isso é invisível, é encapsulado, fica dentro de uma cápsula perante ao
programa ou a classe que vai usar aquela classe conta aqui no caso, certo? Então, aqui na apostilinha lá, tá no capítulo, acho que 5, né? Tem esse esqueminha aqui bem interessante. Então, como que vai ser a nossa classe agora? Olha, a nossa classe aqui em vermelho, ó, estão todos os atributos e o corpo dos métodos, eles estão protegidos, eles estão invisíveis para ninguém ficar mexendo indevidamente aqui dentro. Então a gente não consegue nem ver e nem mexer nada aqui, tá? A gente nem deve mexer em nada aqui dentro, tá? Uma vez modelada a nossa classe, ela vai ficar assim, tá? Então, a implementação, aqui está falando, não preciso me preocupar muito, já que posso mudar a qualquer hora. Se eu tiver uma regra de negócio alterada, eu vou vir aqui, no corpo do método. Eu não preciso alterar a interface. O que é a interface? A interface é a forma como a classe se comunica com outras. Então, por onde que a nossa classe conta vai se comunicar de fora, né? com as coisas de fora dela? Através dos métodos que são públicos. Porque aqueles atributos que nós tornamos privados agora, nós não conseguimos enxergar, nós nem sabemos o nome deles mais. E agora nós temos os métodos saca, deposita e transfere. Tá? Tem alguns outros ali, mas depois a gente vai ver o que vai fazer com eles. Muito bem. Então, o conjunto desses métodos, dos membros públicos de uma classe, né? A gente vai falar de métodos, é também chamado de interface de classe, porque essa é a única maneira com a qual a classe se comunica, com a qual a gente, né, se comunica com objetos dessa classe, né? A gente é sempre bom programar pensando na interface da nossa classe. Como que os usuários vão utilizar a nossa classe e não somente como ela vai funcionar. A implementação em si, ou seja, o conteúdo dos métodos, o corpo dos métodos, ela não tem tanta importância para o usuário dessa classe, uma vez que esse usuário ele só precisa saber o que cada método pretende fazer e as entradas desse método, né? Que é o caso que eu mostrei aqui para vocês, ó. Olha, a única coisa que isso aqui é a interface da nossa classe, né? A forma como a nossa classe se comunica. Então, o usuário dessa classe, ele só precisa saber, olha, esse calcula rendimento, eu enxergo ele, vai me retornar um double. Eu não preciso passar parâmetro algum. Então, como esse calcula rendimento está funcionando, independe para o usuário dessa classe, certo? Muito bem. Bom, mas então, esse aqui é o nosso princípio, né, de encapsulamento. Então, nós temos aqui já alguns atributos, né, que nós encapsulamos, nós protegemos, mas tornamos invisíveis de fora dessa classe, né? Na apostila tem uma analogia bem interessante sobre essa questão do encapsulamento, tá? Uma analogia com o mundo real, que é o caso de quando a gente dirige um carro, né? O que importa para nós quando a gente está dirigindo um carro, de forma bem simples, né, que está dizendo lá, são os pedais e o volante, ou seja, é a interface, como que o carro interage com o motorista, né, com a pessoa que está dirigindo aquele carro. Agora, como que o motor está funcionando, não interessa para quem está dirigindo, o que importa é que ele está funcionando, e a gente interage com o carro, com o volante, né, e com os pedais ali e tudo mais. Certo? Então, a gente pode entender que o motor do carro é como se fosse uma implementação do nosso método, certo? Bom, mas agora a gente tem mais um problema. Voltando aqui, né? Como é que a gente poderia acessar, por exemplo, aqui então a gente não consegue mais acessar o saldo diretamente, né? Colocando um valor ali dentro, forçando a gente a fazer uma coisa assim, ó. Por exemplo, se eu quero colocar um valor ali dentro da minha conta, eu preciso usar o quê? Eu preciso usar o método deposita. Então, conta 1, ponto, deposita, eu quero colocar aqueles 1.000 lá, certo? Beleza. Agora,
Vou fazer uma coisa diferente, que eu vou arrancar essa turma toda aqui, tá? Acho que é só o cliente que não. Deixar esse cliente aqui, porque eu vou precisar dele. Então, vou deixar uma conta aqui só, tá? Só para diminuir um pouco aqui. Beleza. Aqui também a gente não consegue fazer esse tipo de coisa aqui, olha. Né? A gente já vai corrigir já já. Voltando ao caso do nosso saldo, né? Que agora a gente incrementa valores usando o método deposita. Se a gente quiser retirar alguma coisa da nossa conta, a gente tem que usar o método saca, que é a interface própria para isso, né? Que é o método próprio para isso. Mas agora a gente tem um problema um pouco mais simples até do que sacar ou depositar. Eu quero imprimir meu saldo. Se eu não consigo mais imprimir meu saldo, eu não consigo fazer isso aqui, ó. Cliente cliente não, né? Conta 1, ponto, saldo. Não consigo mais fazer isso. Então, uma forma da gente permitir, né, fazer esse acesso ao nosso saldo, à nossa conta ali, né? Vamos criar um método, né? Então, a forma como a gente interage agora com a nossa conta é através dos métodos. Então, a gente pode pensar em criar uma coisa, um método tipo pega saldo, que ele retorna o saldo para nós, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Só que existe para permitir esse acesso aos atributos, né, já que eles são todos do tipo private, o modificador private, de uma maneira mais controlada, a prática mais comum é criar dois métodos. A gente precisa aqui, pelo menos de um método que a gente já viu que precisa, né, que a gente precisa recuperar esse saldo. Mas a prática mais comum é, já que a gente protegeu um valor, um dado, que é o caso do private, o saldo, a gente precisa criar pelo menos dois métodos públicos. Um que retorna o valor e outro que muda o valor. Quem são esses métodos? São os nossos famosos gets e sets. Então, a convenção para esses métodos é de colocar essas palavras get e set antes do nome do atributo. Isso é uma convenção, tá? Poderia criar aí um pega saldo, né? Que é a tradução aí ao pé da letra para get saldo, né? Por exemplo, a nossa conta com saldo, limite e titular, ela vai ficar assim, né? São todos privados aqui. E aí eu viria aqui, ia criar aqui um pega saldo, pega titular, pega limite, pega número, né? Seria isso aqui. Bom, uma coisa que a gente já viu que precisa é o pega saldo, o get saldo. Então, vou criar ele aqui, tá? Como eu estou com preguiça, eu vou usar aqui o NetBeans para me ajudar a criar esse método automaticamente, tá? Ele tem uma ferramenta para isso. Para quem estiver usando aquela programação online, aí tem que digitar mesmo, tá? Então, a gente vem aqui em código, generate getters and setters. Eu quero aqui saldo, porque eu quero pegar o saldo, né? E aqui ele me dá essas duas opções, olha. Eu posso gerar o pega saldo, a coisa que vai retornar o saldo para mim, e posso gerar aqui o set saldo. Vamos pensar, no nosso caso, será que a gente precisa do set saldo? Eu acredito que não. Por quê? Porque a gente já tem todos os métodos que fazem alguma modificação no nosso saldo. Para incrementar, nós temos o deposita, para sacar, nós temos o saca, para transferir, nós temos o transfere, que também altera ali alguma coisa com relação ao saldo. Então, eu não vou criar o set saldo, certo? E vou criar aqui, ó, generate, tá? Aí ele gerou esse método aqui, dava mais bem simplesinho, né? Muito bem. Então, a mesma coisa
nós vamos pensar aqui para os nossos demais métodos, para os nossos demais atributos, perdão. Eu tenho todos os atributos da classe conta privados. Então, aqui, ó, uma outra coisa muito simples, aqui, deixa eu vou voltar aqui, contar um ponto, get saldo, e agora ele retorna o saldo ali para nós, certo? Bom, agora aqui eu tenho uma outra coisa muito simples com relação desse colocar valor ou recuperar valor. Nós criamos aqui um cliente. Eu quero atribuir esse cliente que eu criei aqui para a minha conta. Eu quero falar que esse cliente aqui é o titular da minha conta. Eu não posso mais fazer uma coisa assim. Certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos criar um método público que permite setar um valor, ou seja, mudar o valor daquele atributo que agora é privado. Vou voltar aqui na classe conta, aqui embaixo, vou vir aqui em source, generate getters and setters, titular, né? Eu vou criar os dois agora, porque vai que eu quero só imprimir o titular, só recuperar o titular. Então, eu vou criar esses dois aqui, tá? Gerar. Então, ele criou uma coisa assim. Então, o pessoal que está utilizando aquele site online aí para programar, né? Pode copiar o código aqui. É um padrão, viu, pessoal? Então, qual que é o padrão? Se você precisa de um get, ou seja, recuperar um valor, você vai colocar a palavrinha get e aqui o nome da sua variável, seu atributo, perdão, tá? Sempre com esse padrão de nomenclatura que a gente chama de camel case, é o camelo, né? Sempre começa sempre com minúsculo, tá? Nomes de atributos sempre com minúsculo, nomes de método sempre começa com minúsculo. E quando você tem a mudança de uma palavra para outra, ó, get é uma palavra, saldo é outra palavra. Então, get tudo minúsculo, aí a próxima palavra começa com S, então o S é maiúsculo, certo? Esse é o camel case. É o separador de uma palavra para outra é a letra maiúscula, certo? Isso é um padrão Java, tá? Então, olha só, o nosso atributo chama-se titular, então ficou get titular. E set titular também, tá? Então, é um padrão esse grupinho desses dois métodos, get alguma coisa e set alguma coisa. O get nunca vai receber nada como parâmetro, né? E sempre vai retornar o mesmo tipo de dado que é o tipo daquele atributo. Por exemplo, titular é do tipo cliente. Então, o nosso get titular vai retornar um cliente. Saldo é do tipo double. Então, o nosso get saldo vai retornar um double. Certo? Já o set é o contrário. Ele não retorna nada, então ele retorna void. E ele sempre vai receber um parâmetro que é exatamente aquele tipo de dado do atributo com o qual ele está mudando o valor, né? Então, aqui no set, olha, o this, o titular da nossa conta, né? Daquela conta, daquele objeto, daquele this, recebeu esse titular aqui que veio como parâmetro, tá? É um padrão Java também a gente usar aqui no parâmetro do set o mesmo nome do seu atributo original lá em cima, né? Lá no C++, a gente costumava fazer uma coisa assim, né? É a mesma coisa, tá? Seria uma coisa assim, tá? Não tem nada de errado fazer isso, mas é um padrão do Java a gente fazer isso daqui, tá? Programadores do mundo inteiro programam dessa maneira. Programadores Java do mundo inteiro programam dessa maneira, tá? Então é bom a gente seguir aí como uma boa prática, né? É bom seguir. Certinho? O que mais que a gente precisa aqui? Será que a gente precisa de todos os gets e sets para todo mundo aqui? Um get set para número, um get set para titular, que a gente já criou. O set saldo a gente viu que não precisa, mas o get a gente precisa. E talvez o get limite
a gente precisa, mas o set limite não sei se a gente precisa. Talvez a gente precise de um método um pouco mais inteligente do que um set bobinho assim, ó, para a gente atualizar o limite da conta. Não sei qual que é a regra de negócio que está envolvida nisso daí. Mas o que eu quero dizer para vocês é, cuidado com gets e sets. É muito comum a gente ver programadores, né, ou quem está começando a programar orientado a objeto, criar uma classe, colocar privado para todos os atributos, público para todos os métodos e criar gets e sets para todos os atributos. Vamos pensar aqui comigo. Se você colocou todo mundo privado e criou get set para todo mundo, você está protegendo alguma coisa? Não está. Tá? Então, vamos usar com cautela os gets e sets. Você só cria esses métodos bobinhos, assim, né? Simples dessa forma, get, set, quando você realmente precisa. Tá? Eu vou deixar aí um artigo para vocês lerem a respeito disso daí, certo? Bom, que mais? Agora vamos criar aqui o nosso get limite, né? Public double get limite. Dependendo da regra do seu negócio também, aqui nesse caso, talvez você não precisaria do get limite. Vai que você quer deixar como saldo da sua conta, né? Aquele cheque de saldo, né? O check-in do saldo da sua conta seria a soma do seu saldo, propriamente dito, mais o seu limite disponível. Então, talvez você não precise do get limite. Estou colocando ele aqui, né? Vou criar aqui o get, o set limite, só para exercitar aqui um pouquinho. Void, todo set é void, né? Então, set limite vai receber um double, porque é o tipo do limite. Né? E aí, o nosso this limite é limite. É o parâmetro que chegou aqui. Esse é esse, certo? Então, é isso. Então, nós vimos aqui um princípio de encapsulamento, certo? Vou só alterar aqui nossa classe principal para ficar uma coisa mais bonitinha. Vou fazer um pequeno comentário aqui com vocês. Então, eu quero atribuir aqui ao nosso cliente CLI para nossa conta 1, certo? Então, conta 1, ponto, a gente não acessa mais diretamente, né, porque ele está privado, ponto set titular, serve como parâmetro aquele titular que a gente acabou de criar, certo? Bom, eu passei para vocês, só para fazer um breve comentário aqui sobre o último exercício. Aqui tá funcionando belezinha. Nosso último exercício, aí eu passei para vocês a implementação desses dois métodos aqui, tá? O meu método recupera dados para impressão, ele ficou dessa forma. Veja que eu usei a sugestão da apostila, que era para retornar numa string única, né? Todos os dados daquela conta. Então, eu imprimi o titular, usei o toString da titular, né? do tipo cliente, que a gente já tinha feito o override aqui, a sobrecarga, né? Coloquei o número, o limite, o saldo e coloquei também o rendimento mensal, que no meu caso eu implementei dessa forma aqui, que é uma coisa que retorna o saldo multiplicado por 0,1, é como se fosse o rendimento mensal daquela conta, tá? Pensei assim. Quer dizer, a apostila pensou. E retornei aquela string, certo? Bom, veja que essa string que a gente recupera aqui, né? Ela é exatamente igual ao que o nosso método imprime faz. Só que o nosso método imprime, ele não retorna a string, ele já imprime com system out de uma vez. Mas vamos conversar aqui. Não seria muito melhor a gente ter um método assim, que retorna uma string? Porque aí você utiliza esse método
em qualquer tipo de interface com o usuário. No caso do nosso imprime aqui, é um quebra-galho mesmo, né? Que a gente está imprimindo tudo na linha de comando, a gente está imprimindo tudo nesse console aqui embaixo. Mas e se eu estiver trabalhando com uma interface gráfica? Não seria muito mais adequado eu recuperar esses dados, todo num tipo de dado que eu consigo trabalhar com ele depois e colocar ele na interface que eu quiser? É muito melhor, certo? Então, aqui ele está usando a nossa classe imprime, né? E eu vou fazer, não vou mais imprimir chamando o imprime, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar isso daqui, e vou fazer aqui um system out aqui. E vou fazer o seguinte, ó, conta 1 ponto, recupera dados para a impressão. Certo? É como se fosse um toString lá, tá? Então, veja que essa coisa aqui, ó, isso aqui retorna uma string, né? Então, eu peguei essa string e imprimi do jeito que eu queria. Nesse caso aqui, é o system out, certo? Agora, eu vou deixar esse imprime aqui. Vou colocar uns tracinhos aqui, para vocês verem aqui. Então, veja. Esse aqui é o imprime da função imprime. É esse imprime aqui, ó. Tá? Dessa linha 21 aqui. Aí pulei uns tracinhos. E essa coisa aqui, ó, esse system out que eu dei aqui usando aquele recupera dados para impressão. Concorda comigo que ficou muito melhor? Muito melhor. Então, eu não vou usar mais aqui na classe conta, não vou usar mais o método imprime. Eu não preciso mais dele. A gente não precisa mais dele. Então, eu vou tirar ele daqui. Certo? E aí, a nossa classe, ela ficou muito mais usual aqui nesse caso, tá? A nossa interface aqui de classe ficou muito melhorzinha, tá? Ok? Então, nós concluímos aqui o encapsulamento. Não deixem de fazer os exercícios aí e implementar a sua classe até esse ponto.